Um milionário zombou de uma garota negra e falou para ela: "Se você me curar, te pago 1 milhão." A resposta da garota deixou o milionário em choque. "Prepare o cheque que hoje você vai ser curado." O bilionário, entediado com sua própria abundância, lançou a frase como: "Quem atira um copo vazio ao chão? Te pago 1 milhão se me curar." A frase não carregava apenas palavras. Ela trazia desprezo. Era um convite venenoso, um desafio travestido de humor, mas que escondia, por trás, a velha tradição de usar a riqueza como ferramenta de humilhação. Não se tratava de generosidade ou de curiosidade genuína. Era a prova de que, para ele, dinheiro era mais forte que dignidade, e que poderia comprar até a esperança ou a inteligência de alguém. Do outro lado, estava a jovem negra. Simples, aparentemente frágil aos olhos de quem só enxerga status, roupas ou sobrenomes. Ela não tinha a taça de cristal nem os sapatos polidos. Mas tinha algo que o bilionário não podia comprar. Quando ouviu as palavras que mais pareciam chicotes invisíveis, não tremeu. Não desviou o olhar, não se curvou ao peso daquele salão luxuoso. Apenas respondeu, com a voz firme, sem pressa, sem titubear: "Prepare o cheque." 3 palavras que soaram como trovões em meio ao silêncio sufocado da sala. O contraste entre os dois corpos era quase cinematográfico. De um lado, a arrogância que se alimenta da riqueza como se fosse direito divino. Do outro, a serenidade que nasce de quem já enfrentou preconceitos, portas fechadas e olhares que sempre duvidaram. Ele ria porque acreditava que o dinheiro era escudo intransponível. Ela respondia porque sabia que dignidade não se negocia. Essa resposta não era apenas sobre ele. Era sobre séculos de vozes negras, abafadas pelo descrédito, pela subestimação, pela crueldade, de quem sempre acreditou que poder econômico equivalia à superioridade moral. Não era só um diálogo entre duas pessoas. Era um eco de gerações inteiras. A frase dele representava o desprezo social, o preconceito velado, a convicção de que só os ricos carregam saber. Mas a frase dela carregava mais do que confiança pessoal. Era o prenúncio de uma reviravolta. "Prepare o cheque." Não era apenas desafio aceito. Era quebra do jogo. Era o aviso de que a roda iria girar. A arrogância que dominava a cena já estava, no momento exato da resposta, prestes a se transformar em silêncio. É por isso que essa cena não pode ser lida apenas como pessoal. É uma cena que carrega o peso social e histórico de desigualdades que ainda ecoam. É a fotografia de um encontro entre privilégio e resistência. De um lado, o riso de quem acredita estar acima de tudo. Do outro, a dignidade silenciosa de quem sabe que carrega saberes invisíveis, mas indispensáveis. É uma cena que nos obriga a pensar: quantas vezes a sociedade já riu daquilo que na verdade poderia curá-la? Quantas vezes o preconceito fechou os olhos para o que estava diante deles, transformando em brincadeira aquilo que era, na verdade, pedido de ajuda? E é nesse ponto que a história começa a se abrir. Porque a frase curta dela não foi só resposta, foi uma declaração. Foi um anúncio de que ali, naquele salão sufocado pelo ouro e pelo desprezo, o poder estava prestes a mudar de mãos. O bilionário ainda não sabia, mas já havia perdido o controle. O jogo que ele começou para humilhar já não lhe pertencia. O silêncio que seguiu não foi apenas constrangimento social. Foi o som de uma verdade muito maior. A de que ninguém pode rir eternamente. De quem carrega, dentro de si, a força que o mundo despreza. O riso do bilionário não era apenas um gesto de descaso individual. Ele era reflexo de uma cultura inteira que aprendeu a transformar pessoas em objetos de teste. Para ele, colocar uma jovem negra diante de um desafio público era como apostar em um jogo de cartas em que todas as peças já estavam marcadas a seu favor. O salão luxuoso não servia apenas como cenário, mas como palco de hierarquia. Cada detalhe, dos lustres de cristal às paredes adornadas por quadros caros, gritava que aquele espaço pertencia a um universo de poucos. Um universo em que o poder não precisava se justificar, apenas se exibir. Era nesse contexto que o bilionário ria. O riso não era leve, não era humor. Era o chicote invisível que castigava sem tocar. A frase que saiu de sua boca: "Te pago 1 milhão se me curar." Não era uma proposta, mas uma sentença travestida de desafio. Ele não esperava ser curado, nem acreditava que ela tivesse algo a oferecer. O que ele queria era reafirmar, diante de todos, que riqueza podia comprar. Até mesmo a esperança de quem, aos olhos dele, parecia insignificante. O poder, para ele, era isso:
um jogo cruel em que os frágeis servem de entretenimento, o que muitos chamariam de humor ácido. Ali, era humilhação disfarçada. A elite sempre encontrou formas sutis de transformar o riso em arma, a ironia em chicote, o poder em espetáculo. Ao dizer aquelas palavras, o bilionário não estava apenas menosprezando uma jovem. Ele estava encenando séculos de uma prática comum. Usar a posição de privilégio para testar, ridicularizar e lembrar os outros do lugar que supostamente deveriam ocupar. Essa arrogância não era individual, era histórica. O silêncio que se seguiu à sua frase deixou claro o peso da cena. Os empregados desviaram os olhos. Os convidados riram com cautela, alguns sem coragem de discordar, outros, cúmplices no prazer de assistir a uma possível queda alheia. A sala inteira se tornou cúmplice do bilionário, seja pelo aplauso, seja pela omissão. É assim que a arrogância se mantém viva. Não apenas na boca de quem humilha, mas também no silêncio de quem não interrompe o riso. Mas havia algo naquela jovem que não cabia nos cálculos dele. Ao lançar o desafio, o bilionário acreditava estar reforçando sua posição de poder. No entanto, mal percebia que estava revelando sua própria fragilidade. Quem desafia de forma cruel, quem precisa ridicularizar para se sentir forte, já está, de alguma forma, confessando sua insegurança. O gesto dele não era apenas arrogância. Era medo mascarado. Medo de ser confrontado por aquilo que ele não conseguia controlar. A dignidade de quem não se curva. A frase dela, curta e firme, prepare o cheque, não foi apenas uma resposta, foi a quebra do jogo. Foi o instante em que o chicote invisível perdeu sua força. A sala, antes cúmplice do riso, agora assistia a um duelo inesperado, a opulência contra a dignidade. E naquele instante, pela primeira vez, a riqueza parecia menor que a palavra. Esse episódio nos faz refletir sobre como a arrogância da elite não é apenas comportamento individual, mas um padrão de poder que atravessa gerações. Quantas vezes a história não mostrou a mesma cena, com outros personagens, outros salões, outros risos? A humilhação sempre foi a estratégia preferida de quem acredita que riqueza e status são equivalentes à superioridade. Mas, diante da firmeza silenciosa da jovem, essa lógica começava a rachar. A arrogância do bilionário, naquele instante, já não era apenas dele. Era símbolo de uma elite inteira que se alimenta da fragilidade dos outros para sentir sua força. Mas, quando alguém responde com dignidade, mesmo sem gritar, mesmo sem se exaltar, essa arrogância se revela pelo que realmente é: medo disfarçado de poder. E foi exatamente isso que o salão testemunhou. O riso dele, que parecia tão sólido, tão seguro, começou a soar como eco vazio. O chicote invisível não doía mais. Porque, diante da resposta dela, a plateia inteira percebeu que o bilionário não testava a jovem. Ele se expunha. Ele se mostrava incapaz de enxergar que, às vezes, os frágeis não são alvos fáceis. São espelhos. E nesse espelho, a arrogância se revela como ridículo. O que se desenrolava naquele salão não era apenas uma troca de palavras. Era o reflexo de uma ferida histórica que atravessou séculos. O riso do bilionário, que parecia tão particular, ecoava como muitos outros risos já lançados contra vozes negras, vozes que ao longo da história foram desacreditadas, caladas ou ignoradas. O peso daquele momento não estava só no desafio de um homem rico contra uma jovem aparentemente frágil. Estava em tudo o que esse gesto carregava como símbolo: a repetição de uma cena antiga, a tentativa de reduzir uma vida inteira a um espetáculo de humilhação. Quantas vezes, na trajetória da humanidade, o saber negro foi tratado como superstição, curiosidade ou piada? Quantos cientistas, pensadores, curandeiros, artistas e mestres tiveram suas ideias ridicularizadas apenas porque vinham de lugares que o poder não reconhecia? Esse silêncio não nasceu do acaso. Ele foi construído, ele foi imposto. Durante séculos, a descrença funcionou como ferramenta para manter barreiras, para reforçar a ideia de que talento só era válido quando vinha das mãos certas, das vozes certas, dos corpos aceitos pela elite. Naquele salão, a jovem representava mais do que si mesma. Representava gerações inteiras de pessoas que tiveram que engolir o riso dos outros, suportar o peso da dúvida constante e viver com a sensação de que, por mais que dissessem a verdade ou demonstrassem conhecimento, sempre haveria alguém pronto a desacreditá-los. Era um fardo silencioso, mas profundamente real.
Era o silêncio que se instala quando você fala, mas ninguém ouve, quando você prova, mas ninguém acredita. Quando você cura, mas o crédito é dado a outro. O olhar da jovem, firme e sereno, continha em si esse acúmulo de histórias. Ela sabia, mesmo que inconscientemente, que não falava apenas por si. Ao responder com dignidade, não desmentia apenas o bilionário. Desmentia a lógica que sustentava séculos de descrença. Essa força silenciosa, que não precisava de gritos nem de explicações longas, era o que dava poder à sua resposta. Era como se sua voz carregasse outras vozes, tantas vezes abafadas, e que agora encontravam espaço para ecoar. O bilionário, sentado em sua poltrona dourada, acreditava que a gargalhada era a última palavra, mas não percebeu que naquele momento já não ria apenas de uma jovem. Ria de um povo, de uma história, de um legado, e o peso disso retornaria com força. Porque a descrença que se repete gera fadiga, mas também gera resistência. Cada vez que uma voz é silenciada, outras se fortalecem na espera do momento certo de se fazer ouvir. A sociedade, em muitos momentos, preferiu rir em vez de ouvir. Preferiu desacreditar em vez de aprender. E esse é o mecanismo mais perverso da desigualdade: transformar o talento em invisibilidade, o esforço em sombra, o saber em silêncio. O que acontecia naquela sala era apenas um recorte dramático de algo muito maior. Não era um bilionário rindo de uma jovem. Era a repetição de um roteiro social em que o poder tenta reduzir a dignidade do outro a um gesto de deboche. Mas o que o riso não consegue apagar é o brilho interno de quem carrega consigo a verdade. A jovem não se calou. Ela não respondeu com raiva, nem com submissão. Respondeu com serenidade. E essa serenidade tinha o peso de séculos. Era como se dissesse: vocês já tentaram me calar antes. Tentaram desacreditar, ridicularizar, ignorar. Mas aqui estou, inteira, presente, preparada. O mecanismo psicológico da elite sempre foi o mesmo: rir para desarmar, duvidar para diminuir, desacreditar para manter a distância. Mas nesse salão o efeito se inverteu. Ao rir, o bilionário não a enfraquecia. Ele se revelava. Revelava seu medo de enfrentar uma sabedoria que não entendia, conhecimento que não podia controlar, uma força que não se compra. Esse silêncio histórico, essa descrença que atravessou gerações, encontrou ali uma fissura, uma resposta curta, mas carregada de dignidade, abriu espaço para que tudo aquilo que havia sido silenciado ganhasse voz. O riso, antes símbolo de poder, tornou-se símbolo de fragilidade. Porque ninguém ri eternamente quando a dignidade se levanta. Naquele salão iluminado por lustres de cristal, havia uma riqueza que não cintilava em ouro nem em pedras preciosas. Era uma riqueza silenciosa, invisível aos olhos do bilionário. O homem, habituado a medir valor em cifras e propriedades, acreditava que só aquilo que podia ser comprado merecia ser reconhecido. O erro dele não estava apenas na arrogância, mas na cegueira. Ele não enxergava o que estava diante de si. A jovem trazia consigo um saber que não cabia em contratos, que não se media em cheques, que não precisava de salões luxuosos para existir. O bilionário pensava dominar o mundo porque dominava capitais, empresas e influências políticas. Mas o que ele não percebia era que existia outro tipo de domínio, muito mais profundo e resistente. Era o domínio de quem carrega dentro de si o conhecimento que nasce da experiência, da observação silenciosa, das tradições transmitidas de geração em geração. Esse tipo de saber não é ensinado em universidades exclusivas, nem se veste de diplomas dourados. É um saber que resiste mesmo quando é negado, mesmo quando é ridicularizado, mesmo quando é ignorado. Histórias reais nos lembram que esse padrão se repete. Quantos curandeiros, parteiras, cientistas, inventores negros foram apagados dos registros oficiais? Quantas vezes a medicina, a ciência ou a cultura se beneficiaram de descobertas que, por virem de mãos negras ou humildes, foram apropriadas e renomeadas, enquanto os verdadeiros autores permaneciam invisíveis? Essa invisibilidade não significa ausência, significa resistência, porque cada saber negado encontrou formas de sobreviver, de se infiltrar no tecido da sociedade, mesmo que sem crédito. Na cena do salão, o bilionário via apenas uma jovem simples, e por isso acreditava que ela nada tinha a oferecer. Essa descrença é o reflexo de um olhar que só reconhece poder quando ele veste a roupa certa, mas o saber dela era como um diamante bruto. Invisível para quem não sabe enxergar, precioso para quem entende seu valor, e como todo diamante, não se quebra diante de pressões.
Quanto mais pressionado, mais brilhante se torna. A jovem carregava em seu olhar a firmeza de quem conhece o peso de ser desacreditada. Ela sabia que o riso dele não tinha força para pagar o que ela trazia. Sua resposta, curta e firme, não foi apenas um gesto de coragem, foi a afirmação de um saber que não precisa de aprovação para existir. Foi o lembrete de que conhecimento verdadeiro não pede licença. Ele simplesmente se impõe, cedo ou tarde, mesmo contra as maiores resistências. A metáfora desse momento é poderosa. O bilionário representava o mundo que acredita poder medir tudo pelo brilho superficial. A jovem representava o mundo que carrega riquezas escondidas, subterrâneas, invisíveis à primeira vista, mas indispensáveis à vida. O choque entre esses dois mundos não era apenas um encontro individual. Era o retrato de como a sociedade insiste em rir do que não entende, apenas para, mais tarde, descobrir que dependia exatamente daquilo que havia desprezado. Esse saber invisível, que tantas vezes foi ignorado, é também uma forma de cura. Cura porque reconecta o humano à sua essência. Cura porque devolve voz a quem foi silenciado. Cura porque rompe com a lógica de que apenas títulos e fortunas definem valor. O bilionário, sem perceber, já estava diante de sua própria vulnerabilidade. Ao ridicularizar a jovem, confessava que carregava uma ferida, e era justamente aquela a quem ele mais subestimava que tinha em mãos o poder de tocá-la. O silêncio da sala nesse instante não era vazio. Era denso. Era o silêncio de quem, por um momento, começava a perceber que havia algo maior ali. O riso do bilionário não encontrava eco da mesma forma. A jovem, com sua postura firme, já havia mudado a atmosfera. E, naquele ambiente luxuoso, o que realmente brilhava não eram os cristais, mas a dignidade silenciosa de quem carrega um saber que não se compra. A história nos ensina que os maiores erros do poder sempre nascem dessa cegueira. Não reconhecer a força do que parece pequeno. Foi assim com cientistas ignorados até que suas descobertas mudassem o mundo. Foi assim com artistas marginalizados até que suas obras transformassem culturas inteiras. Foi assim com curandeiros desacreditados até que a própria ciência validasse seus métodos, né? E foi assim também naquele salão. O bilionário não via, mas estava diante de um tesouro. Um tesouro que não se dobra ao ouro, porque já carrega em si o valor da vida. A cena parecia ter sido cuidadosamente armada para reforçar a hierarquia. O bilionário, sentado em sua poltrona de couro, com o copo de cristal na mão, acreditava que conduzia o espetáculo. Seu riso, que ecoava como um decreto, parecia dar a certeza de que nada poderia abalar sua posição. Mas a resposta da jovem, firme e serena, plantou no ar uma semente de inversão. De repente, o jogo que havia começado como armadilha deixou de ser uma demonstração de poder e começou a se transformar em algo diferente. O que parecia teste se revelava confissão. O bilionário, sem perceber, já estava nu diante da própria fragilidade. A lógica que sustentava sua arrogância se apoiava na ideia de que ele detinha todas as cartas. O dinheiro era sua arma, a descrença era sua proteção, o deboche era seu escudo. Porém, ao lançar o desafio, revelou o oposto. Mostrou que havia algo nele que precisava de cura. Mostrou que, por trás do riso ensaiado, havia uma fissura. Ao tentar humilhar, expôs a própria vulnerabilidade. Não existe desafio sem carência. Não existe aposta sem medo. O cheque que ele prometia já não era promessa de poder, mas sinal de sua própria dependência. A sala percebeu antes dele. Os convidados, que riam de forma cúmplice, começaram a sentir o desconforto. O riso dele, que antes parecia contagiar, agora soava excessivo, forçado, quase desesperado. Cada palavra que saía de sua boca revelava menos domínio e mais defesa. Era como se, de repente, a máscara do poder começasse a rachar. O silêncio que tomou conta do ambiente não era de expectativa, mas de percepção. A cena não mostrava mais a fragilidade da jovem, mas a dele. É nesse instante que a lógica se inverte. Aquele que se acreditava senhor do jogo se torna refém. Aquele que ria passa a temer. Aquele que dominava a cena, agora, a sustenta com dificuldade. O bilionário, em sua ostentação, nunca imaginou que o poder pudesse escorregar pelas mãos sem que houvesse gritos ou confrontos. Mas bastou uma frase, dita com calma, para que toda a construção de sua autoridade começasse a ruir. O riso, que sempre foi usado como chicote invisível, começou a lhe queimar a garganta. Ele não ria mais para ridicularizar, ria para se proteger, para não revelar o incômodo que crescia dentro dele.
Mas esse riso agora não convencia. Não convencia aos outros, não convencia a si mesmo. A inversão estava feita. Quem parecia frágil se mostrava inabalável. Quem parecia invencível se revelava vulnerável. Esse momento é um retrato poderoso do mecanismo da injustiça, porque, em muitos momentos da história, os poderosos acreditaram controlar a narrativa. Mas a verdade é que toda vez que tentaram ridicularizar os que julgavam pequenos, revelaram suas próprias fragilidades. A escravidão, o preconceito, a exclusão social sempre se sustentaram no riso, na descrença, na ideia de que os outros não tinham valor. Porém, quando uma voz se ergue, quando uma resposta é dada com dignidade, a lógica se rompe. O poder mostra suas rachaduras. Naquele salão, o bilionário já não detinha o controle. O cheque, que ele mencionara como se fosse apenas símbolo de ostentação, transformava-se em sentença. Não era mais promessa de humilhação, mas lembrança de dívida. Não era mais o objeto de seu poder, mas o atestado de sua dependência. O silêncio que se seguiu à resposta da jovem já carregava esse peso. O que começou como teste havia se tornado veredito, e a cada segundo, a plateia percebia com mais clareza que a lógica havia virado do avesso. Essa inversão não acontece de forma estrondosa. Não há gritos nem explosões. Ela é silenciosa, mas devastadora. O olhar da jovem, sustentado sem medo, era suficiente para desestabilizar o império de certezas que o bilionário carregava. A frase curta, "prepare o cheque", continuava ecoando como sentença que não se apaga. E naquele momento todos compreendiam que não era mais ela quem precisava provar algo. Era ele. A lógica se inverte quando o poder revela sua carência. Quando o riso, antes usado como arma, se mostra disfarce de medo. Quando a opulência, antes exibida como escudo, se revela apenas fachada. E esse instante, tão delicado e tão simples, é o que transforma a história. Porque, a partir dali, não era mais o bilionário que conduzia a cena. Era jovem, com sua dignidade silenciosa, que segurava nas mãos o fio invisível, que movia cada olhar, cada gesto, cada respiração daquele salão. Quando o silêncio tomou conta da sala, não foi apenas o constrangimento que se instalou. Foi o prenúncio de algo maior. A palavra cura, que ele havia usado em tom de deboche, ganhou um peso inesperado. De repente, não se tratava mais de um desafio lançado ao acaso, mas da revelação de uma necessidade real. O bilionário, que ria como quem carrega todas as respostas, confessava sem querer que havia dentro dele uma ferida. Uma ferida que nem sua fortuna, nem seus contatos, nem seus médicos particulares haviam conseguido sarar. Essa fissura, invisível à primeira vista, se tornava clara quando confrontada pela firmeza da jovem. Mas o que significava essa cura? Não era apenas a possibilidade de aliviar uma dor física. Era muito mais amplo. Cura podia significar restaurar o equilíbrio de um corpo adoecido, mas também cicatrizar feridas emocionais, reparar danos espirituais, romper correntes sociais. A cura, naquele contexto, se transformava em metáfora viva. A jovem, com sua resposta, não falava apenas ao homem rico. Falava a todos os que carregam na pele e na alma as marcas de humilhações, exclusões e preconceitos. Para ela, a cura era símbolo de dignidade. Era a prova de que, por mais que tivesse sido subestimada, havia dentro de si um poder que não podia ser comprado. O gesto de aceitar o desafio não era vaidade nem ambição. Era a reafirmação de que seu saber, tantas vezes invisível, tinha valor. Valor suficiente para transformar a arrogância em silêncio, o riso em espanto, a humilhação em reconhecimento. Esse instante carregava também o eco de muitas histórias apagadas. Quantos curadores, quantos mestres de saberes ancestrais foram desacreditados, mesmo quando ofereciam respostas que a ciência oficial ainda não conhecia? Quantos conhecimentos transmitidos de geração em geração foram desprezados como superstição, até que mais tarde fossem reconhecidos como medicina, psicologia, sabedoria prática? A jovem representava todos eles. Sua presença, firme e silenciosa, era o testemunho de que o que foi ignorado não deixou de existir. Apenas esperou o momento certo de ser revelado. O bilionário, por mais que resistisse, já não conseguia esconder o desconforto. Sua proposta, lançada como insulto, retornava a ele como espelho. Não era ela quem precisava se provar. Era ele quem havia revelado suas próprias fragilidades.
Porque, ao dizer "me cure", admitia uma ausência, um vazio, e essa ausência não se preenchia com taças de cristal, viagens ou cifras. Essa ausência só podia ser tocada por aquilo que o dinheiro não alcança. A cura, então, se tornou símbolo de libertação. Não apenas libertação dele, mas libertação de todos que já foram aprisionados pelo riso alheio. A dignidade da jovem mostrava que cura não é só sobre saúde, mas sobre poder. O poder de reverter a lógica, de transformar a descrença em respeito, de fazer da invisibilidade um espaço de revelação. A cura era, sobretudo, uma forma de dizer: minha voz tem valor, meu saber tem valor, minha existência tem valor. Nesse instante, o salão já não era o mesmo. Os convidados, antes cúmplices do deboche, começavam a sentir o impacto da cena. Alguns desviavam os olhos. Outros se mexiam desconfortáveis em suas cadeiras. O ar estava pesado, não por constrangimento apenas, mas por uma sensação de que algo maior estava acontecendo. O que era apenas um jogo cruel começava a se transformar em símbolo de justiça. E é justamente isso que torna essa cena tão poderosa. Porque, no fundo, a cura de que falamos não está apenas no corpo do bilionário. Ela está no tecido da própria sociedade. É a cura de uma ferida antiga, a ferida da subestimação, do preconceito, da desigualdade. A resposta da jovem não era apenas para ele, era para todos que já duvidaram, que já desprezaram, que já se acharam superiores. A cura era um lembrete de que o verdadeiro poder não nasce da arrogância, mas da dignidade de quem resiste. A partir dali, o cheque já não era apenas promessa, era sentença. O riso já não era apenas deboche, era defesa. O silêncio já não era apenas constrangimento, era reconhecimento. E a cura, mais do que gesto, era símbolo. Símbolo de que, às vezes, quem é desprezado é justamente quem carrega a chave da libertação. 3 palavras. Apenas 3, não ditas em tom de bravata, não pronunciadas como grito de vitória, mas enunciadas com a calma de quem conhece o próprio valor. Prepare o cheque. Essa frase, tão curta e tão direta, ressoou no salão com a força de uma sentença. O que parecia resposta simples à provocação do bilionário rapidamente se revelou como metáfora de algo muito maior. Um ajuste de contas histórico. Na superfície, era apenas uma resposta a um desafio financeiro. Mas no subtexto era o anúncio de que a arrogância tinha um preço, que a descrença tinha um custo, que o preconceito, por mais disfarçado de humor ou ironia, não passaria impune. Quando a jovem pronunciou aquelas palavras, não apenas se colocou no centro da cena, mas arrastou consigo gerações de vozes que foram caladas, desacreditadas, ignoradas. O bilionário talvez não soubesse, mas naquele instante já não se tratava mais de um jogo pessoal. Era um veredito coletivo. Prepare o cheque. Não falava de dinheiro. Falava de reconhecimento, de reparação, de resgate. Era a lembrança de que cada vez que um riso é usado como chicote, um preço é acumulado, e cedo ou tarde esse preço seria cobrado. A jovem, com seu tom sereno, não precisava se exaltar para expor essa verdade. Ela apenas devolvia, em 3 palavras, o peso de séculos de desprezo. A frase carregava uma teatralidade silenciosa. Era como se, ao pronunciá-la, o salão inteiro tivesse mudado de eixo. Os lustres já não brilhavam com a mesma imponência. O copo de cristal na mão do bilionário já não parecia tão sólido. As poltronas que antes sustentavam o poder dos convidados, agora sustentavam apenas o desconforto. Tudo se transformou em palco para a queda de uma lógica. E essa queda não veio com estrondo, veio com a suavidade firme de 3 palavras. Na história, há momentos em que frases simples se tornam eternas, não pela grandiosidade da linguagem, mas pelo contexto em que foram ditas. Prepare o cheque. Entrou nesse hall. Era como uma flecha precisa, lançada sem esforço, mas que atinge em cheio o centro da pretensão. Não era bravura vazia. Era firmeza ancorada na dignidade. Era a coragem de não se dobrar diante da ostentação. Era a sabedoria de transformar humilhação em justiça simbólica. E essa justiça não era apenas individual. Era social, porque cada espectador daquela cena, e aqui incluímos não apenas os convidados do salão, mas cada um que se identifica com essa narrativa, sentiu o impacto de ver a lógica se inverter. Não era só o bilionário que precisava preparar o cheque. Era toda uma estrutura de poder que precisava finalmente arcar com o custo da subestimação. A frase era uma cobrança coletiva. Preparem-se para reconhecer o que negaram, preparem-se para enxergar o que desprezaram, preparem-se para admitir o que sempre tentaram esconder.
No campo simbólico, prepare o cheque, também era a queda de um império. 3 palavras foram suficientes para derrubar a fortaleza construída em cima da arrogância. O império do riso, do deboche, do poder sem limites, começou a ruir diante da serenidade de uma jovem que ousou responder. E essa queda, mesmo silenciosa, foi sentida em cada olhar desconcertado, em cada respiração suspensa, em cada coração que naquele instante pulsava mais forte por reconhecer a força da dignidade, representatividade. Essa é a palavra que ecoa quando pensamos nessa frase. A jovem não falava apenas por si, falava por todos os que já foram desacreditados, ridicularizados, invisibilizados. Sua resposta foi como um grito contido que, ao ser pronunciado, abriu espaço para que milhões de vozes ecoassem juntas. Não era apenas o cheque de um bilionário. Era a conta acumulada de uma sociedade inteira que, ao longo dos séculos, insistiu em duvidar da capacidade de corpos negros, de origens humildes, de saberes invisíveis. Por isso, o peso simbólico dessa frase ultrapassa a cena. Ela se torna bandeira, lembrete, justiça poética. Cada vez que alguém ouvir "prepare o cheque", não pensará apenas em dinheiro. Pensará em reparação. Pensará em respeito. Pensará na força de transformar dor em poder silencioso. Naquele salão, o eco da frase não terminou quando a jovem calou. Pelo contrário, ele se expandiu, tomou os espaços, preencheu cada canto com a sensação de que algo irreversível havia acontecido. O bilionário, que antes ria com desprezo, agora se via cercado pelo peso de 3 palavras. E esse peso não vinha de fora, vinha de dentro. Vinha do reconhecimento íntimo de que havia sido desarmado pela dignidade que não podia comprar. 7. O impacto social e psicológico dessa revirada. O salão ainda permanecia em silêncio, como se cada parede, cada lustre e cada detalhe de luxo tivesse se tornado testemunha de algo que escapava ao controle do bilionário. A cena não era apenas privada. Não se resumia ao desafio de um homem rico contra uma jovem que ele julgava frágil. Era maior, muito maior. O que acontecia ali carregava o peso de séculos de desigualdades e humilhações. O que se desenrolava diante dos olhos de todos já não era apenas um jogo entre 2 pessoas. Era uma reviravolta simbólica, com repercussões profundas para todos os que, em algum momento da vida, foram subestimados, ridicularizados, invisibilizados. Essa revirada não se limitava à imagem do bilionário desconfortável em sua poltrona, obrigado a engolir o próprio riso. Ela se espalhava como onda silenciosa, alcançando cada espectador daquela cena. E também cada um que se identificaria com essa narrativa ao ouvir falar dela. Porque todo aquele que já sofreu a dor de ser desacreditado sabia exatamente o que significava ouvir uma frase como "prepare o cheque". Sabia a força de transformar o desprezo em reconhecimento, a humilhação em justiça, a invisibilidade em visibilidade. A psicologia do poder sempre se sustenta em símbolos. O riso, o olhar superior, o gesto de desafio. Todos esses elementos funcionam como lembretes de hierarquia. São marcas sociais que repetem a mensagem: você não pertence, você não é suficiente, você deve se calar. Por isso, quando essa lógica é quebrada, o impacto é profundo. A dignidade da jovem, ao responder com firmeza, não apenas desmontou a postura do bilionário, mas mexeu com o imaginário coletivo. Ela mostrou que até o mais poderoso pode ser confrontado sem violência, apenas com a força da palavra e da dignidade. E isso é transformador, porque cada pessoa que já sentiu o peso da exclusão encontra nesse momento uma forma de catarse. Não é apenas a história de uma jovem e um bilionário, é a história de muitos que, ao longo da vida, carregaram a dor de não serem acreditados, de terem seus talentos ignorados, de verem suas conquistas reduzidas ao silêncio. O impacto psicológico dessa revirada é justamente esse: oferecer ao invisível a chance de se ver representado, oferecer ao desacreditado a chance de se ver vitorioso. O bilionário, acostumado a ser a medida de tudo, agora era o exemplo vivo de que a arrogância cobra preço. Sua humilhação não se limitava ao desconforto pessoal. Ela representava a derrota de uma lógica social inteira. A lógica que sustenta que o dinheiro é o centro do valor humano. A lógica que insiste em colocar o saber, a dignidade e a resiliência abaixo do poder econômico. Ao ver essa lógica se inverter diante de todos, a sociedade
mesmo que em silêncio, respirava um sopro de justiça. Esse impacto também ecoava nas memórias mais íntimas dos espectadores. Quem nunca foi desacreditado por sua aparência, por sua cor, por sua origem social, sabia muito bem o gosto amargo do riso que diminui, e sabia também o quanto é poderoso assistir a esse riso se transformar em silêncio constrangido. O efeito não era apenas narrativo, mas terapêutico. Era como se cada um que já carregou cicatrizes invisíveis encontrasse, naquele instante, uma forma de cicatrização, o que parecia impossível. Ver o poderoso encolher diante do humilde se tornava real, e essa realidade alimentava a esperança. No plano social, a cena transcendia o espaço físico do salão. A frase, "prepare o cheque", era como uma pedra lançada em um lago. As ondas se expandiam, alcançando diferentes camadas da coletividade. Alcançavam os que estavam presentes, mas também alcançavam aqueles que ouviriam a história depois. Porque histórias assim se espalham. Elas não ficam restritas às paredes onde aconteceram. Elas circulam como exemplo, como inspiração, como aviso. E o aviso era claro. Subestimar custa caro. Não apenas no bolso, mas na moral. Não apenas para o indivíduo, mas para a sociedade inteira. Porque cada vez que um talento é ridicularizado, uma oportunidade é perdida. Cada vez que um saber é invisibilizado, uma ferida social se aprofunda. E cada vez que um riso de desprezo se espalha, ele acumula uma dívida que mais cedo ou mais tarde será cobrada. Essa cobrança, naquele instante, era simbolizada pelo cheque. Mas, no fundo, era muito mais do que cifras. Era sobre respeito, dignidade e reparação. O impacto psicológico também se refletia no próprio bilionário. Pela primeira vez em muito tempo, ele se via exposto, sem a proteção de seus bens ou de sua influência. O riso não funcionava mais como escudo. A riqueza não era mais garantia de superioridade. E esse choque, para alguém acostumado a controlar narrativas, era devastador. O silêncio da sala não o favorecia mais. Pelo contrário, o denunciava. Cada olhar desconfortável, cada respiração suspensa, cada gesto contido, era como um espelho que o forçava a enxergar a própria vulnerabilidade. É nesse ponto que a cena atinge seu clímax social e psicológico, porque não se trata apenas de inverter papéis entre opressor e oprimido. Trata-se de expor a fragilidade de um sistema inteiro que insiste em rir do que não entende, em diminuir o que não pode controlar. A jovem, ao pronunciar aquelas 3 palavras, não apenas venceu um jogo pessoal. Ela revelou o vazio da arrogância. Mostrou que, por trás do poder, muitas vezes se esconde o medo. E esse é o legado de toda reviravolta verdadeira. Não se limita ao momento, mas se espalha como aprendizado. Para quem já sofreu discriminação, a história é fonte de inspiração. Para quem já praticou a arrogância, é alerta. Para quem observa de fora, é reflexão. Porque o impacto não está apenas na humilhação de um bilionário. Está na lembrança de que cada gesto de desprezo pode ser o prenúncio de sua própria queda. O impacto social dessa revirada é, portanto, a renovação da esperança. Esperança de que justiça simbólica é possível. Esperança de que dignidade pode triunfar sobre o deboche. Esperança de que, mesmo quando tudo parece inclinado a favor dos poderosos, uma resposta firme pode virar a maré. O impacto psicológico é a cicatrização íntima de todos aqueles que já carregaram a dor da descrença. E, ao final, o que fica não é apenas a imagem de um cheque sendo preparado. O que fica é a certeza de que ninguém pode rir eternamente de quem carrega, dentro de si, a força que o mundo insiste em ignorar. Esse momento não termina no salão. Ele atravessa o tempo, se perpetua como história, se transforma em metáfora, e toda metáfora carrega a potência de ser replicada. Cada vez que alguém se lembrar dessa cena, lembrará também da sensação de ver a dignidade triunfar sobre a arrogância. Esse é o verdadeiro impacto dessa revirada. Não apenas mudar o destino de uma personagem, mas abrir caminho para que todos os invisíveis, todos os desacreditados, todos os ridicularizados se vejam ali, erguendo a cabeça e dizendo: mesmo que em silêncio, prepare o cheque. O salão permanecia em suspensão, como se o ar tivesse sido tomado por um peso invisível. O riso inicial do bilionário já não ecoava mais entre as paredes ornamentadas. O que antes parecia diversão e desafio transformara-se em silêncio constrangido. O homem, que até poucos minutos antes acreditava controlar a cena,
agora se encontrava diante da própria vulnerabilidade. Sua proposta, lançada como insulto, havia retornado como sentença. O cheque, símbolo de sua arrogância, tornava-se símbolo de derrota. Essa transformação não foi apenas sobre a relação entre dois indivíduos. Foi sobre algo muito maior. A inversão de uma lógica que atravessou séculos. A imagem de um homem rico e poderoso sentado em sua poltrona dourada, confrontado pela serenidade de uma jovem negra, não se limitava àquele instante. Tornava-se metáfora viva do que acontece quando a dignidade finalmente ocupa o lugar que sempre lhe foi negado. O bilionário, ao rir, representava a voz de todos os que já desprezaram saberes invisíveis. Sua gargalhada era o som de uma sociedade que insiste em duvidar do valor dos que vêm de origens humildes. A jovem, ao responder, representava o oposto. A força silenciosa que sobrevive mesmo quando tudo parece contra. Sua frase "prepare o cheque" não foi apenas resposta a uma provocação. Foi declaração. Foi justiça poética. Foi reparação simbólica. Recapitular essa cena é reviver o contraste entre dois mundos. De um lado, o luxo que se acreditava intocável. De outro, a simplicidade que carregava dentro de si a verdadeira grandeza. O cheque, que ele usava como promessa de poder, tornava-se símbolo de derrota social. Não era apenas uma questão de dinheiro. Era um lembrete de que até os mais ricos são frágeis diante da força da dignidade. Era a prova de que o saber invisível, tantas vezes desacreditado, pode ser a chave da transformação. Essa história nos lembra que nunca devemos confundir silêncio com ausência. O silêncio das vozes negras ao longo da história não significou submissão, significou resistência, significou sobrevivência, significou a espera pelo momento em que a dignidade pudesse se manifestar em toda a sua força. E quando esse momento chegou, ele não precisou de gritos, não precisou de violência, não precisou de espetáculo. Bastou uma frase firme para que séculos de desprezo fossem desafiados. O cheque, preparado sob o peso de uma promessa que virou sentença, deixa de ser apenas papel assinado. Ele se torna símbolo de um ajuste de conta social. Representa não apenas a dívida de um homem arrogante, mas a dívida de uma sociedade inteira que insiste em rir de quem tem dentro de si a resposta. E é por isso que essa cena ressoa tanto, porque cada pessoa que já foi desacreditada pode se ver ali. Cada um que já sofreu humilhação pode sentir o gosto da vitória. Cada invisível pode reconhecer que, por mais que tentem apagá-lo, sua voz ainda carrega força. Essa conclusão não é apenas sobre vitória individual. É sobre transformação coletiva. É sobre lembrar que dignidade não pode ser comprada, que respeito não pode ser negado para sempre, que saber não precisa de validação para existir. O bilionário aprendeu isso da forma mais dura. Ao ridicularizar, expôs a própria fragilidade. Ao tentar humilhar, revelou seu vazio. Ao propor um desafio, encontrou uma resposta que não esperava. O silêncio do salão é a imagem final. Não o silêncio do desprezo, mas o silêncio da revelação. Um silêncio que carrega dentro de si a sensação de que algo foi restaurado. De que, mesmo que por um instante, a balança da justiça simbólica foi equilibrada. E esse silêncio ecoa para além das paredes. Ele se espalha por cada memória, por cada coração, por cada pessoa que já sonhou com o momento de ser reconhecida. A mensagem central dessa história é clara. Nunca subestime a força de quem carrega saberes invisíveis, porque é justamente nesse espaço ignorado que se escondem as maiores verdades. É nesse espaço silenciado que repousa a chave para curar feridas profundas. E toda vez que alguém rir de quem julga pequeno, estará, sem perceber, assinando a própria sentença. A reflexão que fica é inevitável. Quantas vezes a sociedade já riu daqueles que, na verdade, tinham a chave para curá-la? Quantas vezes o preconceito nos fez desprezar o que poderia nos salvar? Quantas vezes a arrogância nos cegou diante da sabedoria silenciosa que vive em corpos e vozes invisibilizados? Essa cena não nos convida apenas a olhar para o bilionário e sua derrota. Nos convida a olhar para nós mesmos e para nossas próprias formas de descrença. E é por isso que essa história se torna tão necessária. Porque ela nos lembra que fortuna verdadeira não se mede em cofres, ações ou propriedades. Fortuna verdadeira se encontra naqueles que carregam dentro de si dignidade, coragem e saber. Essa é a riqueza que não se perde, que não se compra, que não se rouba. Essa é a fortuna que transforma o mundo, mesmo quando o mundo insiste em não enxergá-la. O fechamento poético se impõe por si só.
Às vezes, a verdadeira fortuna não está em quem tem o cofre cheio, mas em quem carrega dentro de si a cura que o mundo despreza. Essa é a herança simbólica dessa cena. Essa é a mensagem que fica. O riso pode ter sido dele no início, mas o silêncio final pertence a ela. E, nesse silêncio, o mundo inteiro aprendeu que dignidade não pede licença, ela simplesmente acontece.